fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Com Cristo eu fui crucificado. Morreu o meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, meus irmãos! Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós estamos aqui para aprender a lição 5 da nossa escola bíblica, com o título O fruto do Espírito, o eu crucificado. Mas antes eu quero voltar numa história lá no Jardim do Éden. Como nós sabemos, Deus criou o homem e a mulher, e os dois tinham comunhão com Deus. O espírito humano estava em conexão com o espírito divino. Só que eles desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido, e por isso o pecado entrou no mundo. Quando isso aconteceu, a alma tomou o controle da situação porque o espírito do homem se desconectou de Deus. Digamos que o espírito humano ficou offline. Então a alma tomou a frente da situação e tudo o que ela queria fazer, ela fazia sem medir as consequências. E foi assim por muito tempo. Mas um dia Jesus veio a esta terra e morreu por nós, para que hoje tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador tem um espírito humano vivificado, ou seja, o espírito volta a viver em conexão, em comunhão com Deus. Mas aí tem um problema. A alma que estava acostumada a dominar tem que se colocar no seu lugar, porque Deus criou o espírito do homem como controle do corpo e da alma. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, o eu crucificado. E nós temos que crucificá-lo todos os dias. O texto áureo de hoje, que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Em outra versão diz que essa esperança aumente pela virtude do Espírito. Que nós possamos nos encher desse poder e dessa virtude. Amém? Como nós já temos aprendido, o Espírito Santo é o único que conhece a vontade de Deus, e ele foi enviado para habitar em cada um de nós que cremos em Jesus. Ele está em nós para nos ajudar a ser tudo aquilo que Deus projetou para que fôssemos. E ele também está aqui para nos ajudar a ter tudo aquilo que Deus quer que tenhamos. Isso é o máximo. Então vamos nos aproximar do Espírito Santo para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero ler com vocês agora o texto da leitura bíblica que está lá em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26. Só que eu não vou projetar, então eu te convido a abrir aí na tua Bíblia, Gálatas 5, do 16 ao 26. E eu vou ler na Bíblia NVI. E diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas:
Preste bem atenção agora, hein? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Eu os adverti como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, presta atenção aí, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que lindo! Vamos continuar aqui, no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aqui a gente encerra essa leitura bíblica, mas nós vamos trabalhar esses versículos mais para frente. O que nós precisamos entender de imediato é que existem muitas maneiras de uma pessoa ser influenciada. A primeira delas são pessoas. Pessoas influenciam pessoas. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar a parar um pouquinho e pensar. Quem são as pessoas que te convencem na vida? Quem você tem escutado? Quais são os palpites que você tem ouvido, as opiniões, os conselhos que você tem considerado? Hoje em dia, com as redes sociais, com as mídias aí, fica muito mais fácil da gente ser influenciado por qualquer um. Então, por favor, em nome de Jesus, analise quem você tem prestado atenção dia a dia nos stories, nas postagens, nas reportagens. Qual é a notícia? Qual é o conteúdo que você tem se alimentado? Quem tem sido as pessoas que têm nos aconselhado? Preste bem atenção nisso, meu irmão. Não é qualquer conversa que você deve aderir, não é qualquer conselho, não é qualquer opinião que deve influenciar a tua vida. Então preste muito atenção nisto. Uma outra forma de sermos influenciados, infelizmente, é por meio dos demônios, né? O diabo anda ao derredor procurando a quem tragar e ele quer lançar setas malignas na nossa mente. Então, meu irmão, obedeça a Deus e não dê brecha ao diabo, porque senão facinho também ele pode te influenciar. Outra maneira de sermos influenciados é por meio da carne. Nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa vontade, a mente. Infelizmente, a gente não pensa só coisas boas. A gente não sente só sentimentos positivos. A gente não tem só emoções produtivas. Por isso, nós temos que também tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, sentimos e com o que desejamos, porque isso pode se tornar ações. Nós podemos ser facilmente influenciados por nós mesmos. E a melhor das maneiras é por meio do Espírito Santo. Ele habita em nós para nos guiar a toda a verdade. Para isso, nós precisamos envolvê-lo em nossas vidas, nas pequenas e nas maiores decisões. Precisamos gerar comunhão com ele, através da leitura da palavra e dos momentos de oração. O Espírito Santo ele nos dá entendimento quando lemos a Bíblia. Ele está aqui para nos guiar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Vamos criar esse relacionamento com o Espírito Santo. Vamos aprender a ouvir a voz dele, que é mansa e suave, e muitas vezes ele irá falar através da convicção interior. Vamos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, porque não sei quanto a você, mas eu prefiro ser influenciada por ele. Aqui na nossa lição, o primeiro tópico é o fruto do Espírito na vida do cristão. Eu coloco aqui a imagem de um cacho de uva. Mas preste atenção, a Bíblia não explica qual que é o fruto a que ela se refere. Mas como lá em João, capítulo 15, Jesus ensina que ele é a videira. E se nós não estivermos conectados nele, não tem como produzirmos frutos. Então eu gosto de usar o exemplo da uva, o cacho de uva, que é um cacho e muitas uvinhas, assim como é um fruto no singular com 9 virtudes. Eu poderia também usar a mexerica, uma fruta com vários gomos, né? Mas vamos ficar aqui com o cacho de uva, ok? Eu projeto aqui agora os nomes dessas virtudes e coloco algumas versões diferentes também, como por exemplo, amor, ou outra versão estaria caridade, alegria ou gozo, paz. Eu acredito, pelo que eu percebi, todas as versões falam paz, mas se na tua versão fala diferente, coloca aqui nos comentários para a gente saber. Paciência ou longanimidade, que é um ânimo longo, ser paciente. Bondade, benignidade, ou talvez estaria na tua versão, amabilidade e retidão. Bondade é uma ação de praticar coisas boas, e a benignidade é uma disposição do coração de fazer essas coisas boas. Porque tem gente que faz coisas boas, mas não está fazendo com uma boa vontade. Então, nós precisamos da bondade e da benignidade. A mansidão, que seria humildade, um coração ensinável, um espírito manso. Tem pessoas que são mansas por fora, mas lá no interior delas está fervendo. Então, aqui a mansidão de espírito, uma humildade e um coração ensinável. Fidelidade ou fé. A melhor palavra para representar aqui na virtude do fruto é a fidelidade. E o domínio próprio ou temperança. Essas ações, essas virtudes não surgem de uma hora para outra, exigem um esforço da nossa parte. E elas também não são opcionais. A partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu preciso frutificar. Elas devem fazer parte da vida cristã. E eu também não devo escolher se vou frutificar a fidelidade e deixar o domínio próprio para trás. E eu também não tenho que falar assim, eu vou primeiro desenvolver a paz e depois que eu for uma pessoa cheia de paz, eu vou desenvolver a alegria. Não, nós precisamos fazer isso simultaneamente porque todas são importantes, igualmente importantes. Deus nos capacita e nos habilita a frutificar. Então, meu querido irmão, é nossa responsabilidade crescer e amadurecer. Amém? É verdade que não são as obras e nem os frutos que nos tornam pessoas salvas. A nossa fé garante a nossa salvação. Mas também é errado dizer que essas coisas não são importantes. Por isso, meu irmão, vamos frutificar, porque Deus quer produzir o seu caráter em nós. Aqui no tópico 1 da revista diz assim, o fruto do Espírito na vida do crente. Precisamos entender que quando nós frutificamos, nós estamos expressando a presença de Deus, o caráter de Cristo, as virtudes do próprio Cristo. Jesus produziu essas virtudes muito bem. O fruto do Espírito na nossa vida mostra um processo de amadurecimento e de crescimento espiritual.
Você pode me dizer que é cristão há muito tempo, que faz muitos anos que você aceitou Jesus e que frequenta uma igreja, mas isso não mostra se você é maduro e se você é crescidinho na fé. O que mostra a tua maturidade e o teu crescimento espiritual é se você frutifica os frutos do Espírito, se você lê a Bíblia constantemente e permite que ela transforme o teu viver, e se você tem relacionamento com Deus em oração. Se você valoriza essas coisas, com certeza você tem um crescimento fluido. Agora, se você deixa essas coisas de lado, eu não tenho dúvida que o teu crescimento está muito lento ou paralisado. Então, meu irmão, se dedique na leitura da palavra, no teu momento de oração com Deus e se preocupe, sabe? Se esforce em desenvolver o fruto do Espírito na tua vida. Eu quero deixar aqui uma reflexão. Nascer de novo requer um momento de fé, mas tornar-se como Cristo é um processo vitalício, é consecutivo, é diário, é para sempre. Então, por isso que nós estamos estudando essa matéria de novo, porque com certeza você já estudou sobre o Espírito, sobre o fruto do Espírito, você já sabe como funciona, mas isso é constante. E estamos aqui para nos incentivar, para lembrar uns aos outros da importância de buscar exercer as virtudes do Espírito Santo. Ponto 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Aqui eu coloco uma tabelinha com as diferenças entre o fruto e as manifestações, o dom do Espírito. Lá em Gálatas fala do fruto, conforme nós lemos hoje, e em 1 Coríntios fala sobre os dons, que foi lido na semana passada. A diferença entre elas é que o Espírito Santo, ele dá de graça o dom. Já o fruto, apesar dessa semente já estar dentro de nós quem devemos cultivar. Exige uma disposição da nossa parte e nós que temos que pagar o preço em frutificar. Olha a diferença. Na manifestação, é exercido no momento e no propósito que o Espírito Santo deseja. Já o fruto não é bem assim. Eu não preciso orar, fazer um jejum para saber se Deus quer que eu seja paciente. Não, isso depende de mim. A paciência já está aqui dentro, porque o Espírito Santo habita aqui. Mas depende de mim para exercer, para externar essa paciência com você. Quando eu frutifico nas virtudes do Espírito, Deus trabalha em mim. Quando eu exerço o dom, Deus trabalha em você. Quando eu frutifico, eu sou edificada. Agora, quando eu exerço o dom, Deus está edificando você através do dom em operação na minha vida. Deu para entender? Então, os dois são importantes. E aqui eu deixo uma pergunta. O que é mais importante? Ser batizado no Espírito, conforme foi a aula do pastor Reginaldo? Ser usado nos dons, conforme a aula do irmão Aislan semana passada? Ou viver o fruto do Espírito? Pensa aí. Ah, você pensa muito rápido. Isso aí. Não há um melhor que o outro. Todos são importantes. Os dons foi nos dado para serem usados e os frutos para serem desenvolvidos. O dom é necessário para a edificação da igreja e o fruto é importante para a minha própria edificação. Tá certo que eu estou enfatizando a importância do fruto do Espírito, porque a aula de hoje é sobre o fruto. Mas na semana passada, vocês foram ministrados sobre a importância dos dons do Espírito. A própria palavra diz que nós devemos buscar os melhores dons e não devemos desprezá-los.
Os dons do Espírito precisam andar juntinho, lado a lado, acompanhado com o fruto do Espírito, para que se obtenham melhores resultados. Porque já pensou? Eu estou lá na igreja, exercendo meu dom, sendo usada nas manifestações do Espírito, mas aí chega lá fora, eu não te amo, eu não sou paciente com você, sou infiel, dou mau testemunho. Dessa forma eu escandalizo o reino de Deus. Eu escandalizo a obra do Senhor, porque as pessoas vão dizer, ali tá usando o nome de Deus e ali tá escandalizando o nome de Deus. A pessoa não vai dar crédito nenhum. Então, meu irmão, uma coisa não exclui a outra. Que nem um passarinho, né? Ele só consegue voar com as duas asas. E assim também a vida cristã. O que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? As duas coisas andam juntas. E o que é mais importante, o dom ou o fruto? Você já tem a resposta. Para finalizar esse tópico e para enfatizar, eu quero te dizer que na Bíblia não tem nenhum versículo que nos ensina a escolher entre o dom ou o fruto, até porque os dois são igualmente importantes. E tanto o fruto quanto o dom têm origem no Espírito Santo, ele é a nossa fonte. E quem é cheio do poder do Espírito Santo deseja frutificar na mesma intensidade que deseja exercer os dons. E o amor? Lá na lista de Gálatas, ele está em primeiro lugar. O amor, ele reflete em todas as outras virtudes. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar o sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Graças a Deus pelo amor. Deus nos amou primeiro e Ele é a fonte de todo amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, fala que nós devemos ter esperança, viver em fé, mas acima de tudo, buscar o amor e viver nele. Afinal de contas, o amor é revelado pela maneira que falamos, como tratamos as pessoas e no que fazemos ou deixamos de fazer. Então, vamos expressar este amor. No tópico 3, nós vemos aqui, o Espírito Santo se opõe à carne. Existem duas classes de pessoas, as que são dominadas pela carne e as que são dominadas pelo Espírito. Quem é você? Eu quero te esclarecer aqui que existem muitos termos para dizer obra da carne. Você pode ver isso de versículo para versículo ou de versão entre versão, como por exemplo, desejos da natureza pecaminosa, concupiscência da carne, anseios da natureza humana, cobiça da carne, desejos carnais. Todas essas palavras são sinônimos para expressar obras da carne. E existem 3 categorias dos vícios carnais. 1. Sexo ilícito. 2. Pecado de ordem religiosa. 3. Pecado de ordem social. Eu vou colocar aqui uma lista de vícios que são considerados pecados segundo a palavra de Deus. Não são apenas aquelas palavras que a gente leu em Gálatas. Aliás, eu misturei muitas palavras aqui porque eu olhei em várias versões. Inclusive, lá em 1 Coríntios, em Romanos, em Apocalipse, que também tem uma lista de pecados de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Segue aqui. Imoralidade sexual, prostituição, impureza, lascívia, fornicação, libertinagem, ações indecentes, abusadores sexuais. Gente,
pornografia, adultério, traição, sexo fora do casamento é pecado. Nós temos que entender que Deus criou o sexo para ser usufruído dentro do casamento, entre o homem e a mulher, e todas as ações sexuais que são saudáveis são permitidas diante de Deus. Agora, essa lista aqui já não agrada a Deus. 2. Pecado de ordem religiosa, que seriam idolatria, feitiçaria, bruxaria e rebelião. Meu irmão, talvez você possa me dizer, Keren, eu não sou idólatra, não tenho nenhum santinho na minha casa, nem de gesso, nem de madeira e nem pôster de nenhum famosinho na minha parede. Mas idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Pode ser o Netflix, as redes sociais ou qualquer outra coisa. Então preste muita atenção para você não cair nesse tipo de pecado. A feitiçaria, a bruxaria, às vezes a gente imagina um bruxo, né? Com aquele chapéu preto, pontiagudo e um caldeirão bem quente. Mas o papel do bruxo ali é amaldiçoar. Então preste atenção se você não está maldizendo as pessoas. Sem contar que lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, está escrito assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, Deus está comparando a idolatria e a feitiçaria com o pecado da rebelião. Então, meu irmão, preste atenção se você não está sendo desobediente e insubmisso às leis, aos líderes, ao pai e mãe, ao chefe, à presidência, aos policiais. Preste bem atenção. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe as nossas motivações. 3. Pecado de ordem social. Ódio, discórdia e críticas, ciúmes, inveja, egoísmo, orgias e embriaguez. Orgia é quando você está em algum lugar ali praticando tudo além da conta, tudo de forma desregrada. Você come demais, você bebe demais, faz tudo demais, sem limite, além da conta. Infiéis, desleais, insensatos, mentirosos, maldizentes, homicidas e ladrões. Essas são as listas de vícios de pecados que pessoas que cometem não herdarão o reino dos céus. De repente você pode olhar para essa lista e falar assim: Keren, o que eu cometo não foi citado, então estou livre, vou para o céu. Não é bem assim, preste atenção. Lembra que nós lemos lá no início? Ou coisas semelhantes a essas. Então não viva no limite da linha do pecado, meu irmão. Coisas semelhantes a essas também são consideradas pecados. E não sou eu quem digo o que é certo e o que é errado, é a própria palavra de Deus que está falando se é pecado ou não e se vai para o céu ou não. A palavra dele, o reino é dele e ele que determina quem vai ou não. Mas o fato é que ele já deixou avisado, ninguém vai ser pego de surpresa. Agora, meu irmão, se por um acaso você pratica uma dessas coisas, se você tem fraqueza em algum desses vícios pecaminosos, se arrependa, ainda há tempo. Confesse seu pecado a Deus, porque Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar. Ore, se arrependa, leia a Bíblia, jejue, busque a ajuda do Espírito Santo para vencer esses pecados. Mas eu quero te dar uma outra dica. Procure uma pessoa madura na fé, um pastor, um líder espiritual, um amigo que já está firme com Deus, para que ele possa te ajudar nessa tua fraqueza. Ah, não, Keren, deixa pra lá, confessar meu pecado para os outros, não, deixa quieto. Meu irmão, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. E é uma maneira que Deus usa quando nós
compartilhamos uma fraqueza com alguém maduro que possa nos ajudar, essa pessoa vai orar conosco, vai nos aconselhar, vai estar ali do nosso lado. Lembre-se que Deus sempre dá um escape. Tenho certeza que Deus usa a vida de pessoas maduras para nos ajudar a vencer. A prestação de contas ela é muito importante para que nós vençamos pecados resistentes. Então procure alguém maduro na fé que realmente vai te ajudar. E toda vez que ele te perguntar como que você está indo, seja verdadeiro no teu feedback, porque eu tenho certeza que essa é uma maneira que você tem de você mesmo se comprometer para vencer esses pecados. E Deus há de te ajudar em nome de Jesus. Outra coisa que nós vamos tratar aqui é sobre a palavra carne. Vamos com calma, não é só porque você vai ler a palavra carne na Bíblia que está significando a palavra pecado. Até porque Jesus se fez carne. Então tudo vai depender do contexto. Você pode encontrar a palavra carne para representar uma doença, o corpo humano, o ser humano, o pecado ou desejos pecaminosos. No contexto que a gente leu de Gálatas, quis dizer impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma forma, a palavra espírito. Você nem sempre vai ler espírito para se referir ao espírito humano. Nem sempre você vai ler espírito se referindo ao Espírito Santo. Muitas vezes você vai ler espírito e está se referindo a anjos, espíritos celestiais ou espíritos malignos, que são os demônios. Então, só enfatizando, depende do contexto. E o que levou o apóstolo Paulo a escrever aquele texto que a gente leu de Gálatas foi o contexto do momento que aquela igreja estava vivendo, a igreja da Galácia, que era o abuso da liberdade cristã. Existia um povo que vivia a antinomia e um povo que vivia o legalismo. Ou seja, quem praticava a antinomia era aquele tipo de pessoa que discordava de tudo. Eles sempre queriam discordar dos princípios e das doutrinas bíblicas. Sabe aquele tipo de pessoa que lê a Bíblia e fala: ah, mas não é bem assim, não concordo com isso. Não creio que é dessa maneira que funcionam as coisas. E o outro era o legalista, aquele que valoriza e defende excessivamente as leis e as exigências. Um não sabe viver pela graça e o outro abusa da graça. Você vê como a Bíblia é realmente atual? Porque hoje em dia a gente também vê esse tipo de situação no meio da igreja. Pessoas que não concordam com nada e querem fazer tudo do seu próprio jeito. Ou seja, que abusam da graça de Deus. Ao invés de pegar a graça para vencer o pecado, usam do discurso que a graça permite pecar. E outros que exigem demais e ficam presos debaixo da lei e não sabem viver debaixo da graça. E esse tipo de situação traz conflito na igreja, traz confusão e desunião no corpo de Cristo. Meu irmão, para finalizar essa aula, você precisa entender que nós não devemos viver pelo legalismo e nem pela antinomia. Nós precisamos andar no Espírito. E isso significa viver de maneira digna, que agrada ao Senhor, em tudo agradá-lo, frutificar em boas obras, ser santo, ser submisso, viver em humildade, em amor, imitar a Cristo, ser filhos da luz, estar em Cristo dia após dia e ter o temor do Senhor. Essa é a maneira que nós devemos nos preocupar em viver, andar no Espírito. E para concluir, eu quero deixar uma questão. Você está inclinado a ações carnais ou a ações espirituais? E Salomão disse: como o homem pensa, assim ele é. E Jesus falou: a boca fala o que o coração está cheio. Então, meu querido irmão, pense naquilo que você tem pensado, porque isto refletirá se você é um homem carnal ou se você é um homem espiritual. E para fechar, lembre-se,
O Espírito Santo habita em cada um de nós e Ele está aqui para nos ajudar a nos tornarmos tudo o que Deus quer que nós sejamos. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.